vice-presidente sindical dos hoteleiros. Sou vice-presidente da federação e faço parte do Conselho de Turismo também é um pouco sério. E a Ângela já está apresentando, agora a palavra com você, seja bem-vindo. Bom, primeiro agradecer, né, ao Paiva e a todos vocês pela recepção. Piracicaba é sempre gostoso estar aqui porque é a minha casa. Mas em relação a um pouco da história, né, Paiva, eu acho que a gente realmente teve na figura do João Herman um catalisador de uma série de pessoas que comungavam às vezes suas ideias, mas que não operavam politicamente porque a cidade não dava oportunidade. Então, na verdade, o que o João Herman conseguiu foi ser aquele, quer dizer, o vertedouro, né, de todas essas pessoas que pensavam da mesma forma e que não tinham espaço para poder atuar. A cidade sempre, quem comandava a cidade era uma elite formada por poderosos, ou filhos de poderosos, ou parentes de poderosos, e o João é que deu a oportunidade para que as pessoas, cidadãos mais comuns, conseguissem participar da vida política da cidade. Logicamente que isso agrediu um pouquinho a elite, e a elite transformou o João, então, num grande adversário, um grande inimigo. E quem estava por perto também, né? Mas a gente não se arrepende não, porque o aprendizado aqui que o pai colocou foi um aprendizado que valeu a pena, que a gente carrega com orgulho. Essa questão da participação na vida política italiana, é bom a gente explicar para que as pessoas falam assim, mas de repente, mas aquele Morfioso no Faustinho agora virou senador lá na Itália, que história é essa? Entendeu? Então é bom explicar o que significa isso, né? É o seguinte, a Itália, ela foi um país que passou por diversas crises, né? E uma dessas crises foi a de 1855 até 1920, um pouquinho depois da Primeira Grande Guerra, que foi que o país estava dilacerado, não tinha o que ofertar para a sua população em termos de sobrevivência. O que aconteceu nesse período? A população estava exigindo que o Humberto I, que era o rei da Itália, fizesse uma reforma agrária, ou seja, distribuísse terra para o povo plantar, pelo menos o seu sustento. E os latifundiários pressionavam para que o rei não fizesse esse tipo de reforma agrária. Ao mesmo tempo, estava acontecendo no Brasil a abolição da escravatura. E pressionado pelos barões do café, o Dom Pedro II tinha que achar uma solução para substituir a mão de obra escrava. Certo? Como os dois pertenciam à corte europeia, quer dizer, na verdade, tanto Humberto I quanto Pedro II pertenciam à família real europeia, quer dizer, aqueles cruzamentos de sangue entre Espanha, Itália, França, que era uma proteção que eles faziam entre os de sangue azul, eles fizeram um acordo, na minha opinião, um acordo espúrio, tá certo? Que era exatamente mandar os italianos que exigiam terra e que estavam na miséria, fazer a América, certo? Na verdade, substituir a mão de obra escrava. Resolvia o problema do Dom Pedro II em relação aos barões do café e resolvia o problema do Humberto I em relação à pressão do latifundiário. Esse acordo fez com que uma quantidade, quase metade da população da Itália da época deixasse a Itália em direção à América. Vieram fazer a América. Acontece que fizeram a América, fizeram 3 Américas. E hoje, nas 3 Américas, é tão bom se viver quanto se vive na Itália. Aliás, as 3 Américas com maior perspectiva de visão de futuro do que a própria Itália. Porém, esses descendentes, esses italianos que vieram de lá, além de fazer a América no sentido da construção, também fizeram a América no sentido de filhos, né? Se você pegar a lista telefônica de Piracicaba, por exemplo, você vai ver que 60% da população tem o sobrenome ítalo-descendente, né? Então, como a Constituição italiana
ela prevê que a transmissão da cidadania é feita por sangue, e o sanguíneo se chama. Então, não é quem nasce no território italiano é italiano. Não. É quem transmite por sangue a italianidade. Então, por exemplo, se um brasileiro e uma francesa se casam e tem um filho na Itália, ele não é italiano. Ou ele é francês ou ele é brasileiro. Na Itália. No Brasil, não. No Brasil é ius soli. Quem nasce no território nacional é brasileiro. Tá certo? Como um é ius soli e o outro é ius sanguíneo, então ele permite que você tenha a dupla cidadania. Que você exerça a cidadania italiana e exerça a cidadania brasileira. O que aconteceu? Os nossos ancestrais multiplicaram-se e se transformaram em 60 milhões de ítalo-descendentes na América do Sul. 60 milhões de ítalo-descendentes. No Brasil, nós somos 29 milhões de ítalo-descendentes. No estado de São Paulo, 16 milhões de ítalo-descendentes. Desses, 11 milhões são eleitores. Bom, com essa realidade, a Itália resolveu dar o direito de que essas comunidades que viviam fora da Itália, que vivem fora da Itália, pudessem eleger seus representantes, os seus representantes. Por exemplo, hoje na Itália vivem 500 mil brasileiros. É a mesma coisa que um parlamentar brasileiro apresentar uma proposta de lei em que esses 500 mil eleitores poderiam eleger entre eles 1 ou 2 deputados para representar os seus interesses junto ao Congresso Nacional. É mais ou menos isso. A Itália fez isso, e só que em vez de fazer por número de população, ela fez por continente. Então, os 5 continentes, cada continente tem direito de uma representação. Na América do Sul, devido a um número elevado de descendentes, nós temos a possibilidade de eleger 2 senadores e 4 deputados. Tradicionalmente, a Argentina tem mais eleitores do que o Brasil. Embora tenha menor população italiana, ela tem maior população de eleitores. Por quê? Porque o argentino procurou. O argentino, por exemplo, quando ia registrar o descendente italiano, quando ia registrar um filho, ele registrava primeiro no consulado italiano e depois no país. Isso fez com que o respeito da Itália pelo cidadão argentino fosse muito maior do que aquele que é do Brasil. Por que o do Brasil? Não aconteceu isso. Porque na Segunda Guerra, o Brasil ficou alinhado aos países aos aliados. Alinhou-se aos aliados, né? Estados Unidos, França, a resistência e tal. E ficou inimigo da Itália. O Brasil era inimigo do fascismo, tá certo? Do nazismo e do fascismo. Isso fez com que os italianos fossem considerados inimigos dentro do Brasil. Então, as famílias italianas eram automaticamente punidas, foi proibido de se falar italiano. As sociedades italianas, os clubes italianos, a Sociedade de Clube de São Corso, que existiam, os hospitais italianos que existiam no Brasil, praticamente eles foram substituídos por outros nomes, né? Houve uma revolução na década de 40, até o meio da década de 50, Guerra Fria, onde o italiano não era considerado uma coisa muito boa. Entendeu? Eu só vou contar uma história do meu bisavô, né? Do meu avô. Meu avô se chamava Santo Giuliano Monte. Quando aconteceu o alinhamento do Brasil contra a Alemanha, o que aconteceu? Ele teve que trocar de nome. De Santo Giuliano, ele passou a ser Júlio. E ele pegou todos os documentos da família e colocou numa caixa de metal, dentro de uma caixa de madeira, e concretou. Sabe aqueles degraus, os degraus que tem? As casas antigamente tinham um degrau para você entrar que dava para a rua. E as casas eram um pouquinho mais elevadas, tinha aqueles pequeno porãozinho, né? Que na verdade era para a umidade do solo não passar para os quartos, que era de madeira e tal. Então, enterrou ali aqueles documentos, e só em 87 é que nós vamos descobrir esse documento. Em 87, quer dizer, de 1940 a 87. Quase 50 anos depois.
Então, essa vergonha de ser italiano, né, porque o Brasil fez questão de evidenciar que quem era italiano era fascista. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, foi uma mistura de... Mas, num período de guerra, é uma coisa natural, que os ódios, né, se afloram. Então, proibiu-se o ensino da língua italiana. Na minha família, por exemplo, não se podia mais falar italiano. Então, o que aconteceu? Houve um divórcio entre a comunidade ítalo-descendente brasileira da própria Itália. Enquanto na Argentina nunca houve isso. Pelo contrário, a Argentina era meio simpatizante dos nazistas, tanto que foi o lugar onde mais migrou nazista depois do final da guerra, foi para a Argentina, né? Inclusive exemplos ruins, né? O Miguel e aí para fora. Bom, nesse contexto, os cidadãos italianos tiveram que lutar muito para conseguir que a Itália compreendesse que a gente precisava ter o mesmo tratamento que os ídolos descendentes argentinos. E a partir da década de 80 é que a gente começou a conseguir fazer com que os consulados emitissem a certidão reconhecendo a nossa italianidade. Reconhecer a italianidade da seguinte maneira: a Itália, ela entende que o ítalo-descendente é italiano. Bom, italiano de que forma? Eu sou, porque meu DNA é italiano, porque eu tenho herança genética italiana. Ah, mas daí meu pai casou com a minha mãe que é brasileira, então eu sou ítalo-brasileiro, do ponto de vista genético. Mas quando eu assumo a cidadania italiana, eu não sou 50% brasileiro e 50% italiano. Eu sou 100% brasileiro porque eu devo respeito à Constituição brasileira, direitos e deveres. Da mesma forma como um cidadão italiano, eu devo direitos e deveres 100% para a Itália. Tá certo? Então você passa a ter, é um privilégio porque você tem duas nações que te defendem, mas é uma responsabilidade porque você tem duas nações a quem você deve a responsabilidade de respeitar a Constituição. Certo? Bom, com isso, em 1987, eu desesperado para procurar a minha cidadania, eu fui visitar aquele Museu do Imigrante, fica em São Paulo, fica no Brás, que era a antiga a Casa do Imigrante, né? Que é onde o imigrante chegava pela primeira vez. Onde era, professor? Bem-vindo. Os amigos do Centro de São Paulo, né? Como vocês sabem, a comunidade trentina no Brasil é uma das comunidades mais bem organizadas. Você vê que a comunidade italiana vem vigiar o que eu estou fazendo, não é assim, né? E nessa visita ao Museu da Imigração, andando lá, eu fui como arquiteto. Como arquiteto, eu queria ver qual o restauro que eles estavam fazendo no Museu da Imigração. E tinha uma sala, o tamanho dessa sala aqui, cheia de livros, mas esses livros do tamanho dessa mesa aqui, ó, abertos, do tamanho dessa mesa. Os livros gigantescos, onde eram registrados todo imigrante que chegava no Brasil, certo? E aí, você sabe como é que chegava o imigrante? O imigrante chegava de navio e não podia pisar no chão brasileiro. Ele tinha que andar em cima de uma tábua. E aí entrava no trem. Do trem ele descia por outra tábua, até chegar na casa do imigrante. Só depois de passar por um banho de mais ou menos uma ducha daquelas de bombeiro, para evitar problema de transmissão de peste, é que eles eram catalogados e daí eles podiam pisar o solo brasileiro. Isso aconteceu com meu avô, aconteceu com todos os nossos ancestrais. Bom, quando eu estava, a Yumi, que era a diretora desse Museu do Imigrante, eu perguntei, será que eu podia dar uma olhada em um desses livros, consultar? Ele falou, olha, ainda não está disponível para público e tal, mas tem, o rapaz está entregando um livro ali, que acabou de limpar,
fazendo limpeza e tal, você pode dar uma olhada. Eu peguei o livro e abri. O primeiro nome da lista era Santos Juliano Longo, era meu avô. Então, eu procurei 10 anos os documentos para saber como fazer para resgatar a minha cidadania, o que queria. E no golpe de sorte desse, ela falou, não, você vai levar esse documento hoje mesmo. E preparou o documento, aí tinha uma ficha. Ela mostrou a cama onde a minha avó e meu bisavó ficaram, a cama onde meu bisavô e minha bisavó ficaram. É impressionante o Museu do Rio Grande. Quem não foi, vale a pena visitar. E se quiser descobrir os antepassados, ali é o lugar. Bom, nesse mesmo dia, em 87, às 5 horas da tarde, eu recebo um telefonema do meu tio Armando, em Amparo, dizendo que a prefeitura foi retificar a rua 13 de Maio, em Amparo, e quebrou esse degrau. E acharam os documentos que eu estava procurando. Quer dizer, no mesmo dia eu consegui toda a documentação que eu precisava para provar que eu era efetivamente consanguíneo italiano. Essa bom, eu consegui a cidadania naquele mesmo ano. E aí, eu tinha vários companheiros que eram italianos, em São Paulo, eu convivia, inclusive por causa da área do turismo. Quando eu era secretário de turismo de Piracicaba, a gente criou a AET, Associação das Entidades de Turismo do Interior de São Paulo. Foi fundada aqui em Piracicaba, eu fui o primeiro presidente. E tinha um grupo de italianos que faziam parte. E eu fiz amizade com eles, e por coincidência todos eram socialistas. Entendeu? E aí me convidaram para fazer parte do movimento deles. Eu trabalhava junto com Jean Serra, com Sandro Benedetti, Paulo Scapatiti, que eram socialistas tradicionais que viviam aqui no Brasil. E comecei a me aproximar muito deles, e um deles, quando eu saí de Piracicaba, eu fui diplomado vereador e não exerci o mandato. Eu fui para diretor do Parque Ecológico do Tietê no governo Montoro. E lá no Parque Ecológico, o Montoro queria devolver o Parque Ecológico do Tietê porque era uma obra conjunta. E eu achava ridículo, porque esse era um espaço conquistado para a população, você não tinha que devolver. E entrei numa briga com o Montoro, apoiado pelo Dom Paulo Evaristo Arnes. E a gente acabou ganhando. Dos 64 milhões de metros quadrados, a gente conseguiu preservar 17 milhões, que é hoje ainda onde está o Parque Ecológico de Tietê. E por essa luta, por ter vencido essa batalha, um desses italianos me citou como exemplo de ídolo descendente prestando serviço à comunidade. E em função disso, em 2007, eu recebi o título de cavalheiro cidadão, cavaleiro da Ordem da Estrela da Itália, do presidente da República, do Jorge Napolitano. Aí, neste ano, eles me convidaram para ser o secretário-geral do Partido Socialista Italiano aqui no Brasil. E eu aceitei, e que culminou com uma candidatura a deputado em 2008. Só que as esquerdas, cometendo um erro grave aqui no Brasil, as esquerdas saíram divididas. E a gente perdeu e elegeu os argentinos, 2 senadores e 3 deputados, e o Brasil ficou com um candidato eleito, italiano, porém eleito no Brasil, que é o Fábio Koch. Logo depois de 2008, eu procurei o Fábio Koch e falei, olha, a gente está cometendo um erro, se ficar dividida, a direita sempre vai levar vantagem. Então, a partir de hoje, eu não sou candidato a nada e vou apoiar a sua candidatura. Certo? Dentro daquela cota de representação que a Itália dá direito para a América do Sul. E aí, por coincidência, o partido dele, que é o PD, o que é o partido PD? O Partido Democrático. O Partido Democrático é uma coisa que acontece muito no Brasil e que é difícil de acontecer na história, mas na Itália aconteceu. Que é a união dos comunistas com a democracia cristã. Então virou um partido chamado Cato Comunista, que é uma excrescência do ponto de vista ideológico, que era o Partido Comunista Católico, certo?
porque a democracia cristã era muito forte e tal. Bom, enfim, surgiu essa coisa chamada PD, que é o Partido Democrático. E o Partido Socialista, o Partido Verde, lá tem o Partido Verde ambientalista e tem o Partido Verde de esquerda, que é o CEL, Sinistra, Ecologista e Ambiental. Se uniram os três partidos para tentar derrubar o governo Trump. E, na verdade, foi uma eleição bastante equilibrada, ninguém foi 30% um, 30% do outro, 25% o GRIO, que é o voto de protesto, e 8% o governo técnico de direita, que é o MONT. E, bom, nessa composição, o Partido Socialista falou, olha, você tem uma tarefa aí no Brasil, na América do Sul, sair candidato na coalizão. Eu falei, bom, se for para sair para ajudar o Fábio Costa a manter o único cargo que o Brasil tem no parlamento, eu vou sair para ajudá-lo. E achei que ele sairia para senador e eu sairia para deputado. Mas o partido dele, o PD, exigiu que ele saísse deputado e eu senador. Porque entendiam que senador quem ia ganhar era um argentino, entendeu? E que para manter o cargo dele era melhor que ele saísse deputado, precisaria de menos votos e seria quase certeza a eleição dele. Bom, aí saímos, fizemos uma campanha de um mês. Para falar a verdade, é uma campanha que a gente mandou uma mala direta, internet e telefone. Não é uma campanha gigantesca. Vocês imaginam que é difícil fazer uma campanha na América do Sul, né? É uma campanha que começa em Caracas e vai até Ushuaia, né? Vai de Pacífico ao Atlântico, entendeu? Então é uma eleição complicada. E aí, quando saiu o resultado, por uma sorte do destino, um golpe do destino, né? Eu tive mais votos que ele. Não pergunte como, que nem eu sei explicar. Eu fui o mais votado em Caracas, em Valença, Guayaquil, Lima, Rio de Janeiro, Brasília, Belo Horizonte, São Paulo, Rosário, Mendoza. Aí eu fui segundo colocado, Porto Alegre, segundo colocado em Montevidéu, Mar del Plata, terceiro colocado. Bom, enfim, eu falei, eu não consegui entender como é que eu posso ter 2.000 votos em Caracas. É só a internet que pode explicar isso. Não é chavista. Só a internet. Não é chavista. E sem ser chavista. Não, e mais complicado, sendo do Partido Socialista, escrevendo que era do Partido Socialista, sendo que o socialismo na Venezuela hoje é amaldiçoado vamos dizer assim, porque quem são os eleitores italianos? É 1.300.000 eleitores na América do Sul, certo? Que são aqueles eleitores, embora a gente seja 60 milhões, só 1.300.000 conseguiu tirar a título de cidadania. Por quê? Primeiro, você tem que procurar a documentação. No meu caso, caiu do céu, no meu dia, a documentação. Mas as pessoas têm que procurar, têm que pesquisar, aí tem que mandar traduzir. Quer dizer, no mínimo, a pessoa gasta de 2.000 a 5.000 reais para conseguir deixar regular a sua situação. E para ir da entrada no consulado. E o consulado diz o seguinte, olha, agora é só aguardar. Mas aguardar quanto tempo? É de 5 a 10 anos, nem já resolve. Certo? Então, quer dizer, foi exatamente por essas dificuldades é que somente 1.300.000 eleitores na América do Sul, sendo 640.000 na Argentina, 258.000 no Brasil. Então, ganhar os argentinos é uma coisa muito difícil, muito difícil. A sorte é que, dos 26 candidatos a senadores, 20 eram argentinos. Então, eles se dividiram tanto que acabaram me favorecendo. Eu acabei tendo uma quantidade de votos. Por exemplo, 4.000 votos na Argentina. Entendeu? É uma coisa muito... Como é que pode o brasileiro ter 4.000? Nem eles acreditam, entendeu? Bom, aí, eleito senador, não dá para eu falar assim, não, era de brincadeira, era só para ajudar o outro.
Não dava para brincar, para parar com a brincadeira. E aí a gente chegou na... Essa eleição foi no dia 21 de fevereiro. Tá? O resultado saiu no dia 27 de fevereiro. A posse como senador foi no dia 15 de março. Dia 15 de abril nós elegemos o presidente da República. Dia 21 de abril o presidente da República apresentou o seu governo. E dia 30 agora, segunda-feira passada, terça-feira passada, a gente fez o voto de fiducia. E terminada essa primeira fase, que foi constituir o governo, eu convido para visitar o pai. Por isso que eu aqui. O voto de fiducia é o seguinte: a Itália é um parlamentarismo puro. Então o parlamento escolhe o presidente da República. Aí o presidente da República monta um conselho de ministros e apresenta para o parlamento dá o voto de fiducia, de confiança. Fiducia é confiança. Ele dá o voto de confiança para esse governo. Se ele não der o voto de confiança para o governo apresentado pelo presidente, o presidente eleito pelo parlamento dissolve o parlamento. Tem nova eleição imediatamente. Nova eleição para todo mundo. Então, por exemplo, o mandato é de 5 anos, mas daqui a um mês, se o parlamento tirar o voto de confiança do governo, cai o governo e tem nova eleição para todos os parlamentares. É o regime parlamentarista puro. Esse processo de parlamentarismo puro tem atrasado a Itália. Durante os últimos 20 anos, teve uma sequência de crises, crise política, que se refletiu diretamente na capacidade do país de se organizar para enfrentar a crise econômica. Quer dizer, a crise econômica veio de qualquer jeito em função que é mundial. Só que alguns países se prepararam. Por exemplo, o Brasil estava preparado para enfrentar a crise. Né? Por quê? Porque viveu em crise a vida toda, sabia como navegar em mar revolto. Né? A Itália não, a Itália sempre foi um país rico. Então, quando veio a crise, ela realmente sentiu desemprego, desindustrialização, e aí o governo desarticulado, então, multiplicou o efeito da crise. Virou uma crise, além de econômica, uma crise política. Bom, deve ser repensado agora, porque esse governo só conseguiu ser constituído esse governo porque ele vai ter um prazo determinado. Ele vai ter um prazo de 18 meses para apresentar a reforma política. A reforma política inclui repensar se o parlamentarismo puro é bom para a Itália ou não. Se cabe fazer um presidencialismo, um semipresidencialismo, ou seja, o parlamento é eleito proporcionalmente, mas o presidente da República é eleito pelo voto da população. Aqui no Brasil se discute o voto em lista, se é bom ou se é ruim. Lá, o voto em lista está sendo execrado. Eles querem acabar com o voto em lista. Por quê? Porque a composição do número de pessoas dentro do partido é decidido, a ordem dos nomes é decidido por um comitê, por uma... lá na Itália eles dizem, você não faz feijão se não tiver panela. Então eles fazem a panela, entendeu? A panelinha tal, que é o primeiro, o segundo, o terceiro, o quinto colocado, quer dizer, a política não muda, não recicla. Então existe um momento, a Itália está passando por um momento bastante delicado. Eu queria ter chegado lá uns 20 anos atrás, estava tudo bonitinho. Mas eu sempre chego na hora de tempo, é inacreditável. Então, eu cheguei no parlamento, como eu estou há 15 anos trabalhando na Fiesp, e o relacionamento é muito intenso na área da indústria, o que aconteceu? Eu cheguei lá como senador ligado à indústria. Esqueceram o lado socialista. Eles estão vendo o lado, porque como a Itália está desesperada para ter emprego e renda, eles me viram como uma ponte entre o Brasil e a Itália para que indústrias italianas possam se aproximar do Brasil. Ou seja, é um mercado importante para produtos italianos. Então, eu estou sendo tratado de forma assim, paparicado na primeira semana, 20 empresários. Primeira agenda minha, 20 empresários. Todos com problemas com a intenção de se transferir para o Brasil.
Na primeira semana só teve um brasileiro que foi para lá, que foi o prefeito de Rio Claro. Não, do outro mais. A Palhaça. Foi a primeira agora. Então, o Du teve com a gente lá, oferecendo a cidade dele para receber indústrias. E eu estava recebendo, naquele dia, 3 ou 4 industriais. Então, eu já peguei e já fiz a reunião conjunta. E ele já começou a conversar para levar a indústria. Já conseguiu, acho, uma indústria de bicicletas elétricas, né? Que é da marca Ford, produzida, vamos dizer, tecnologia e design italiano, mas a marca é Ford. E, quer dizer, uma coisa... Então, eu vou ter um papel muito forte, além do aspecto do meu mandato enquanto socialista, eu vou ter um papel muito forte nessa ligação entre empresas brasileiras e empresas italianas para tentar fazer, para gerar, para crescer a economia. Ou seja, a Itália vê no Brasil um grande parceiro e o Brasil passar a ver na Itália um grande parceiro. Certo? Você imagina que nós somos 29 milhões de microdescendentes, imagine se 29 milhões pudessem consumir produtos de marca italiana, por exemplo. Imagine se esses 29 milhões resolvem ir fazer uma viagem de turismo para conhecer a terra dos seus antepassados. Você imagina, quer dizer, o que pode, quando a gente fala em turismo, nós não estamos falando em passear, nós estamos falando na indústria do turismo. Quando você fala em hotel, você fala em construção civil, dentro do hotel tem cama, mesa, banho, ar-condicionado, tem chuveiro, é a indústria gerando emprego para a atividade turística. Então, eu vou ter uma forte atuação, mesmo que involuntária, não tem jeito de escapar dessa missão. Até pelo relacionamento que tem dentro da Fiesp e relacionamento que tem com os prefeitos do Estado de São Paulo. Bom, do ponto de vista do lado socialista, para que eu fui lá? Né? Você podia ser socialista aqui no Brasil. Então eu digo sempre o seguinte, olha, o socialista, não importa qual tribuna seja, pode ser na Patagônia ou na Cochinchina, mas lá, se a gente puder defender, apresentar propostas que tenham como objetivo garantir a dignidade humana e construção de uma sociedade mais justa, mais solidária, mais generosa, não importa onde seja a tribuna, eu estou lá, certo? Então, se for em Roma, melhor ainda, porque aí eu aproveito e já como uma pizza, uma macarronada, um bom vinho. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, que o meu comprometimento com a questão dessa construção de mecanismos que visem para a gente ter uma sociedade mais generosa é o ponto principal do meu mandato. O segundo ponto é a questão da cidadania. Nós, ítalo-descendentes, não podemos ficar 25, 10, 8 anos na fila para obter uma cidadania que já é um direito nosso, enquanto o argentino tira em 90 dias. Certo? A terceira linha de trabalho vai ser essa da indústria, tá certo? E procurar contribuir no sentido político para fazer avançar essas reformas políticas e econômicas que a Itália hoje ela necessita realmente. Para vocês terem uma ideia, na semana passada em Rimini tiveram 8 suicídios. Sabe por quê? Falta de expectativa no futuro, perder o sonho. A Itália perdeu o sonho, perdeu a confiança no futuro e perdeu a confiança nos seus homens públicos. Então, ela passa por uma revolução realmente impressionante. Você olha nas ruas, o turista dando risada e o italiano com a cara triste, amarrada. Então, logicamente que eu não poderia deixar de participar do processo, de tentar, até pelo caráter humano, tentar contribuir para o aperfeiçoamento da Constituição italiana, que tem um monte de falhas. Só para vocês terem uma ideia, o primeiro projeto, nesses 35 dias eu apresentei 8 projetos de lei. O primeiro deles, eu já criei um probleminha lá, que eu estou colocando na Constituição italiana, que o Estado italiano é um Estado laico. Na Itália isso é um pecado mortal, porque o Vaticano é ali. Por que um Estado laico? Porque é inacreditável como as religiões interferem na vida política do país. Às vezes determinando prejuízo para o país.
Você imagina que na Constituição italiana tem 14 artigos que regulam o comportamento religioso do cidadão. Eu acho que a minha relação com Deus é um problema particular meu e Deus. Não sou que é o Estado interferindo, regulando a minha relação com Deus. Não há necessidade. Então, é um projeto muito polêmico, acho que vai criar um pouquinho de complicação. E a igreja está lá. Não, porque existe um acordo entre o Mussolini e o Vaticano, em 1929, que se um dia. Que é o Laterano. Latrão. Então, chama Tratado Laterano, que eles falam, né? Que é o de Latrão. Que se um dia a Itália colocar na Constituição que é um Estado laico, o Vaticano sai de lá. Quero ver. Aliás, aquela área do Vaticano daria um belo centro comunitário, hospital. Então, aí o segundo que eu apresentei foi exatamente essa contradição do ius solis e o ius sanguíneo. Porque se a Itália fala que a transição da cidadania é feita por sangue, então a Constituição dela não pode valer só dentro do país, tem que valer para o povo italiano, que vive aonde tiver que estiver. E a Constituição está escrita no seu quinto artigo, está escrito: essa Constituição é válida no país. País é um conceito territorial. Eles têm que substituir essa palavra por vale para o povo italiano. Certo? Foi o segundo projeto de lei. O terceiro foi para que as associações italianas no exterior, só no Brasil tem 460, na América do Sul 790. A Associação dos Trentinos, a Associação dos Números, a Associação de toda a ordem, a Sociedade Italiana de Piracicaba, a Sociedade de Monte Corso, os Trentinos lá de Santa Olívia, Santana e Santa Rosa. Essas associações, elas são tratadas de forma diferente pela Constituição italiana. Não existe na Constituição italiana. Elas são formadas no país e dizem respeito ao próprio país. Bom, mas se elas são associações que reúnem ítalo-descendentes que são cidadãos italianos, elas devem ser regulamentadas com os mesmos direitos daquelas associações que existem no território italiano. Então, eu apresentei um projeto de lei criando vamos dizer, a similaridade de tratamento por uma associação que está dentro da Itália e uma associação que está no exterior. A quarta é referente aos trentinos, que é a perenização. Veja bem, os trentinos, o sul de Tirol, né, que é o Tirol, na época do Império Austro-Húngaro, aquela parte norte da Itália pertencia ao Império Austro-Húngaro. Tanto que falavam alemão, falavam austríaco, misturado com dialetos. Tinha 5.000 dialetos, mas ali eles falavam praticamente o alemão. E graças a isso, a Itália, algumas pessoas de direita, racista pra caramba, entendeu? Acham que o trentino não tem que transmitir a sua cidadania italiana para os seus descendentes, porque eles não são italianos de verdade, eles são meio alemão, entendeu? E isso é uma coisa ridícula, e essa lei, que dá o direito dos trentinos a transmissão de cidadania, ela vence a cada 5 anos. Então eu nunca vi cidadania perecível, né? Com data de validade. Então nós estamos apresentando até o Círculo Trentino, o Grupo Teste, está me ajudando muito nessa formulação desse projeto de lei, como ele está sendo encaminhado, que é a perenização daquilo que já é um direito. Entendeu? Que é a transmissão de cidadania. O trentino é italiano e ponto. Acabou. O outro que a gente está apresentando é esse do ius solis e ius sanguíneos. Que a Constituição tem que decidir. Como é que pode a Itália aceitar um africano e um romeno? Quando a Itália estava rica, nenhum italiano queria lavar copo, ser frentista de posto de gasolina, lavar carro, nem pensar, entendeu? Trabalhar de garçom, de camareiro de hotel, nem pensar.
Quem que fazia esse trabalho? Era o africano e era o leste europeu, que estava numa situação grave, aquela guerra biológica e tal, vinham para a Itália. Então, ocupavam esse trabalho. Agora, esse emprego, na crise econômica, faz falta para os italianos. Aí o que o italiano fala? Vê esses estrangeiros aqui e tomam o nosso lugar. Só que esse romeno casou com o africano, teve um filho. Os dois estão trabalhando. Quando o filho vai completar 18 anos, ele tem que prestar o serviço militar. Para ter direito, para poder pagar INSS e tal, lá chama INPS. Enfim, para virar cidadão italiano. Aí, a Itália não é ius solis. Não é quem nasce no território, é ius sanguíneo. E aí, a migração fala, a família tem que ir embora da Itália. Depois de 18 anos trabalhando, prestando serviço no ar. Quer dizer, é uma desumanidade. Né? Então, o outro projeto de lei é nesse sentido de que, a partir de agora, quem nasce na Itália tem que ser italiano. É uma guerra, as esquerdas conseguiram destruir. Veja bem, ó, eu represento 50% da bancada socialista. Por quê? Porque depois de 20 anos, a gente conseguiu eleger 2 senadores. Então, eu estou aqui hoje também. 50% de falta lá, tá? Mas a gente conseguiu, com esse movimento do Partido Socialista, a gente conseguiu interferir bastante na indicação da ministra lá da Igualdade e conseguimos fazer, praticamente a gente fez a Emma Bonino, a ministra de Relações Exteriores. A Emma Bonino, para quem não sabe, ela é super simpatizante do Brasil, teve aqui 4 vezes como presidente da Internacional Socialista. No Brasil, o partido que representa a Internacional Socialista é o PDT. Entendeu? Formando, na época do Brizola, tinha uma evidência lá hoje, precisaria rever essa questão, os partidos precisariam rever essa questão. A Eva Bonino, como ministra, ela já tivemos uma primeira reunião com ela. Durante a eleição do presidente, eu declarei na televisão meu voto, a minha escolha pela Eva Bonino como presidente da Itália. Né? E aí eles perguntaram, mas por quê? E eu falei, porque no Brasil existe uma dama, uma senhora, né, que é socialista administrando o país. O país está indo muito bem, obrigado. Então, por que não repetir uma mulher na presidência da Itália? Né? Mulher tem mais juízo, mais sensibilidade, e é a vez delas. E até que a gente conseguiu, depois dessa declaração, a gente conseguiu 38 votos para Eva Bonino. No parlamento de 315 é significativo. Mas foi eleito o Jorge Napolitano por um acordo mais amplo. Mas então a Eva Bonino ficou simpática com o fato de ter apoiado a candidatura dela. E disse que vai tratar a questão da cidadania de uma forma bastante... Quer dizer, vai se debruçar sobre a questão para analisar, afinal das contas, né, o que a Itália quer com esses 80 milhões de ítalo-descendentes que vivem em todo o planeta e que não vivem dentro da Itália. Bom, pessoal, eu comecei a falar e falei demais. Né? Mas só para dar um panorama da história, do que foi, e a minha ligação com Piracicaba, eu acho que eu nasci em Amparo, né? Mas com 3 anos de idade, a minha família se mudou para Piracicaba, montou aqui a marmoraria, a minha vida toda foi em Piracicaba, estudo, a vida toda, né? A minha vida foi aqui. Eu tenho lembranças boas e ruins de Piracicaba, né? Mas 90% são lembranças boas. Aqui eu casei, aqui nasceram meus filhos, aqui também eu fiquei viúvo, perdi mulher e filho, capotei o carro nesse rio Piracicaba em 1975, mas eu tinha 23 anos, foi a minha primeira marca pesada na vida, e com 26 já estava casado novamente, daí vieram 3 filhos, todos os filhos nascidos em Piracicaba, o Lucas virou até cartunista, ganhou o Salão do Humor também, entendeu? Então, a minha vida praticamente foi aqui, os amigos aqui, e até acabei virando um cidadão piracicabano, concedido pela Câmara por unanimidade, foi uma coisa que eu fiquei extremamente agradecido, e hoje eu me considero
mais Piracicabana do que qualquer outra coisa. E, então, para encerrar, novamente eu gostaria de agradecer o carinho demonstrado pelo Paiva, que tanto na campanha como assim que soube do resultado, foi a única autoridade de Piracicaba a transmitir a alegria, o aplauso, o parabéns pela nossa eleição. A única autoridade. Embora eu tenha bastante amizade com o Tânia, foi namorado da minha irmã Silva, com o Barros, tenha morado com o Gabriel Ferrato dos Santos em São Paulo durante a época que a gente trabalhava junto a ele, e diversos outros políticos. Você foi a única pessoa, e então eu deposito em você um carinho muito grande por esse reconhecimento, porque eu estou carregando em cada rincão, cada lugar, cada projeto de lei, eu carrego um pouco de Piracicaba comigo, né? É inevitável. Então, muito obrigado a você. Posso só esquecer de uma coisa importante, do interrelacionamento que você pode fazer entre os sindicatos italianos e os sindicatos de migração. Uma coisa que é interessante, que a gente tem que evidenciar, onde nasceu o sindicalismo, na Itália. Né? Então, a Eva Boni foi a primeira sindicalista brasileira, ela é italiana, que fez o primeiro movimento, como eu falei, daquele acordo escudo entre Dom Pedro II e Umberto I, os italianos vinham aqui enganados, eu tenho foto para mostrar, dos anúncios que o governo brasileiro fazia dos italianos vindo para cá. Tem o seu próprio castelo nas terras da América, tem a sua própria terra, as terras brasileiras e tal. E eles vinham todos encantados que vão chegar aqui e vão fazer realmente a América. E chegavam e eram obrigados a carpir café. Né? Na verdade, eles eram mão de obra escrava mesmo. Meu avô, ele saiu da casa do imigrante e foi mandado para São Carlos para carpir café na fazenda do Conde de Pinhal. E aí, é interessante porque ele olhou, tinha uma valeta, passava um pequeno córrego, e a Mogiana tinha uma pequena ponte sobre esse córrego. E o trem parado fazia uns 2 dias, porque a enchente tinha levado a cabeceira da ponte. E eles estavam refazendo a cabeceira da ponte com um pedaço de tronco, de barro, pedra. E o meu bisavô, o Cândido do Longo, falou: por que vocês não fazem de cantaria? Falei: como? Por que vocês não fazem de pedra? Cantaria significa esculpir, né? E aí, falou: mas como que a gente vai fazer isso de pedra? Ele falou assim: eu posso tentar? Pode, mas tem ferramenta? Eu falei: não, tem um arado ali que faz, desde o dia que eu cheguei aqui, o arado quebrado e ninguém consertou. Eu posso usar aquele arado? Pegou o arado, fez as ferramentas e construiu, esculpiu as 4 cabeceiras de ponta. E daí o cara falou: você não pode ficar aqui, você tem que ir para Amparo, para Mogiana, para fazer, porque é lá que se faz as cabeceiras de ponta de Mogiana. E aí ele veio para Amparo, por isso que eu nasci em Amparo, aqui é ficando em Amparo. E por isso a gente mexe com mármore até hoje. Né? E na questão do sindicato, uma das instituições que mais me apoiou de 2007 até a eleição agora, foi o Instituto Fernando Santos, que é exatamente uma instituição que reúne sindicatos, que reúne a CGL, que é a Central Geral do Lavoro, do Italiano de Lavoro. Então a gente tem um relacionamento muito grande com os sindicatos italianos, tá certo? Na verdade, a nossa equipe técnica, você tem uma equipe técnica na Câmara e uma aqui. A equipe técnica que está dando apoio para mim na formatação dos projetos de lei na Itália é exatamente a equipe do Instituto Fernando Santos. Então a gente pode fazer, criar laços, criar fortalecimento com os trabalhadores, com os sindicatos trabalhadores e com os sindicatos daqui. Tá? Estamos à disposição para isso. Para recebê-los em Roma, fazer esse encontro com a CGL, né? Seria interessante. Parei de falar, tá? Só chegou depois o Arnaldo dos Sindicatos Trabalhadores da Alimentação também, né?
Gente, tá aberto, eu estava comentando com o Marcelo aqui, assim, nós íamos com o café da manhã e damos uma aula, né, Chico? E eu digo, nunca perca a oportunidade de conversar com ninguém, porque é impossível você não aprender nada. Parte um pouco do que a gente tem feito no Conselho de Representantes Sindicais, né, no sindicato, no nosso mandato, então estar buscando informações e criar essa interatividade, isso é indispensável. Eu deixo à vontade de quem quiser fazer alguma pergunta para o Fausto. O Fausto tem uma agenda longa, né? Daqui ele vai gravar um programa no Negro Especial, depois vai fazer o programa ao vivo do Opinião Agora, aqui que nós fizemos na sexta-feira. Às 12h30 ele está no Comentarista da Educadora, que vai ao ar até às 13h30. Tem às 13h30 um almoço com os empresários. Depois às 15 horas visita o prefeito Gabriel Ferrato, já que Maomé vai ao Montanha vai ao Maomé. Mas acho que foi eu vou falar, né, com toda a isenção, né, mas por 100 primeiros dias de governo muito atabalhoado, que é o papel um pouco da assessoria, falar, você esqueceu, né? Então às 15 horas a previsão do Gabriel, às 16 horas dá uma coletiva para a imprensa na Câmara, na sala que nós temos, e às 19h30 o expediente da Câmara de Vereadores hoje vai ser suspenso, para que o senador possa falar um pouco do que conversou aqui. Feito o encerramento, ele receberá uma moção de aplausos, né, pela sua eleição como senador, hoje piracicabano, por adoção, já declarado pela Câmara como piracicabano no Senado da Itália. Então essa é a programação que o Fausto desenvolve todo outro dia. Confirmado? E agora eu deixo em aberto quem quiser fazer perguntas, que logo em seguida eu já boto no carro e vai fazer a próxima agenda, né? Mas tem... Você como socialista, qual é o regime que você gostaria de defender da Itália nesse momento? Nessa reforma política que vai estar acontecendo? Qual seria criado nesse momento? Olha, devido assim devido à evolução de uma coisa chamada berlusconismo, entendeu? A gente tem que tentar fugir do presidencialismo. Porque se aprovar o presidencialismo, o berlusconismo por quê? Porque ele tem 168 rádios, jornais e TV. Então, é difícil você não... Ele tem praticamente todos os instrumentos de comunicação na Itália que pertencem ao Berlusconi. Então, tudo bem, você vai falar assim, mas para evitar uma pessoa, você vai votar contra um regime? Também não, porque eu acho que o regime parlamentarista ele é o mais adequado. O que eu acho é que ele precisa ser aperfeiçoado. Certo? O que você não pode, por exemplo, eleito para 5 anos no parlamento, se ele pode cair a qualquer momento, ele não tem, como ele não tem a garantia, a estabilidade, ele sempre governa negociando com o executivo. Repete mais ou menos o que acontece aqui no Brasil. Só que, em vez do parlamento ser refém do presidente, como é aqui, porque o parlamento é refém do executivo, tá certo? Lá é o contrário, lá é o executivo que é refém do parlamento, entendeu? E fica a definição do verbo, a definição da aplicação, fica sempre definida por grupos de parlamentares que conseguem ter maioria dentro do plenário e fazem impor os seus projetos de lei. Então, o que eu acho? Eu acho que a minha posição é contra o presidencialismo e a favor do aperfeiçoamento do processo parlamentar. Por mim, são um dos projetos de lei que a gente apresentou lá também, a redução para 1/3 do parlamento, tá certo? Imagine que o Brasil tem 200 milhões de habitantes, tem 508 deputados e 81 senadores. Lá tem 615 deputados, tá certo? Com 1/4 da população. Imagina, é um pouco maior do que São Paulo, a Itália. E ela tem 315 senadores. Então eu acho que 100 senadores seria mais do que suficiente, né? Inclusive, coloquei o meu cargo à disposição imediatamente, se for para aperfeiçoar a lei e cortar para 1/3 o número de eleitores, o número de senadores. Mesma coisa, deputados.
630 deputados. Né? Eu acho que 200 está um bom número, né? E, então, precisa aperfeiçoar esse tipo de coisa. A eleição lá é por lista. É uma coisa que o Brasil está discutindo e que é uma coisa complicadora, né? Então, vamos dizer assim, nós somos amigos, o Paiva é o presidente do partido. Aí o Paiva fala assim, não, mas eu gosto mais dela. Vou colocar ela como o segundo nome da lista. O meu é o primeiro, lógico. Então, você coloca o seu nome. Aí você coloca, mas eu gosto dele, então eu vou colocar o nome dele. E você coloca a lista segundo a influência que o próprio partido tem. E quem vota? Vota na sigla do seu partido. Se o partido tem uma quantidade de votos que elege 5 senadores, é os 5 primeiros que ele escolheu. Então, eu acho assim, perde a legitimidade, perde a capacidade de representar o povo. Então, eu acho que o voto, veja bem, que no Brasil está se discutindo isso, aqui no Brasil eu não sei se seria bom ou seria ruim. Mas eu acho que nada é melhor do que o eleitor escolher a pessoa, votar na pessoa, porque o compromisso é da pessoa com o eleitorado dele. Entendeu? Então são as causas que eu defenderia. Embora isso não seja muito, vamos dizer assim, do ponto de vista da ideologia socialista. O socialismo acho que é uma coisa um pouco mais lá para cima, que é essa coisa de lutar por mecanismos que construam a dignidade de cada indivíduo. Certo? Quer dizer, o mínimo de bem-estar coletivo, mas o máximo de dignidade individual. Né? Qual a expectativa do senhor na aprovação desses projetos polêmicos que o senhor anunciou? Olha, primeiro pelo fato de ser por uma parte do parlamento, o senador eleito no exterior, nós somos 6 senadores eleitos no exterior, são considerados estrangeiros. Entendeu? Então existe uma certa resistência. Ainda, um senador estrangeiro, entendeu? Na opinião deles, apresentar um projeto de lei que mexe com uma coisa essencial na vida da Itália é difícil. Não é tão simples, não. Entendeu? A quantidade de paulada que eu vou tomar, eu acho que vai ser bastante grande. É difícil de ser aprovado. A do associacionismo, eu acho que é 90% de possibilidade. A do Ius Solis e Ius Sanguinis, eu acho que assim, também é 90%, existe uma pressão popular muito grande para o reconhecimento da cidadania das crianças na síndrome dentária. Então, acho que esse é uma apresentação conjunta dos deputados de esquerda, de senadores e deputados de esquerda, então acho que essa vai passar. Eu acredito assim, olha, que em 2 anos pelo menos, eu acredito que nenhuma delas vai estar aprovada. O parlamento é muito complicado, é um jogo de interesse muito grande, mas a expectativa é que o que eu gostei foi que todos os projetos apresentados, por mim e pelo Ricardo Mentini, que é o presidente do Partido Socialista, já ganharam o número. Isso dentro do parlamento, vai para uma comissão, dá o número ou não dá o número. Entendeu? Se dá o número, ela tem prazo de entrada na votação, de discussão. Se não der o número, ela fica lá na gaveta esperando até o dia. Todos os projetos que foram apresentados já ganharam o número. Então isso já é um sucesso para mim. Ouvimos o senhor falar muito sobre esse tema. Eu acho que essa pergunta vai interessar para muita gente. Eu, por exemplo, tenho esse interesse. Qual é o primeiro passo que a gente tem que fazer para começar nesse processo? Olha, o primeiro passo é o seguinte, é você resgatar os documentos que provam que você é descendente de italiano. Como é que é isso? Então, vamos dizer, quem nasceu na Itália? Seu avô ou seu bisavô. Seu avô. Então você tem que pegar o atestado de nascimento, casamento e óbito dele. Como é que você consegue a certidão de nascimento dele? Se você não tem, você tem que mandar uma carta para a cidade dele, onde ele nasceu, a Comune, e a Comune manda a certidão de nascimento para você. Tem escritório especializado em fazer isso. Aqui em Piracicaba, você pode procurar a sociedade italiana
e o Círculo Trentino. Os dois fazem isso. Para ser mais específico, o fato que ele deu, a entidade do governo que dá essa certidão, que se chama extrato de nascita, de certidão de nascimento, é a na grafitariana. Mas assim como lá e aqui, era a igreja que fazia isso. A igreja, se você souber a paróquia da comune onde ele nasceu, a igreja manda essa carta gratuitamente. Então a igreja manda isso de graça. Se aqui tem, vamos dizer, os patronatos italianos, eles vão te ajudar. E nós conhecemos o Círculo Trentino daqui de Santana e Santorini, porque eles fazem isso diariamente. Nós fazemos isso em São Paulo, somos voluntários e fazemos isso gratuitamente. Até eu ponho à disposição do digno presidente da entidade aqui. Se alguém tiver dificuldade aqui, nós de lá podemos auxiliar de